E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre trocas, continuar falando sobre trocas. E hoje a partida que eu vou mostrar pra vocês é uma partida do Botvinnik contra o Sorokin em 1931, né? Então foi um gambito da dama recusado, C4, E6, cavalo C3, cavalo de B7, bispo G5, né? E3 roque. E aqui o Botvinnik jogou com o bispo D3, né? Acho que eu mostrei na aula sobre o gambito da dama recusado, o lance torre C1 aqui, para dar uma atrasada no desenvolvimento desse bispo. Mas aqui prefiro jogar com o bispo D3. Veio C6, típico da Ortodox, né? Para manter o controle extremamente firme da casa de D5. Veio roque e agora A6. A4, D toma C4, bispo toma C4 e aqui as pretas romperam com C5. Talvez uma ideia possa ser o lance B6 aqui, para afianquetar o bispo. Mas veio C5, D toma C5, bispo toma C5, dama E2. A ideia das brancas é colocar uma torre na coluna D e explorar aquela dama ali em D8. Veio H6, bispo H4, bispo E7 para descravar. Mas assim, parece que o jogo das pretas foi muito lento, né? Elas não conseguiram resolver o problema da abertura, né? Que é o desenvolvimento das peças ali na ala da dama, né? Então veio a torre de FD1, cavalo H5 oferecendo trocas, né? Não tem muito o que fugir. Veio o bispo por, dama toma E7 e agora uma ideia típica aqui, veio torre D2 para dobrar as torres da coluna D, né? Então o Botvinnik está procurando melhorar a posição dele. Veio o cavalo B6 e aqui torre de A D1. E porque se jogar cavalo por C4 não era uma opção, só que aqui o Botvinnik está argumentando o quê? Que o bispo de C8 não vai entrar no jogo, né? Porque as torres estão dobradas aqui. Então ele não pode jogar com torre D7, né? E vai demorar certo tempo aqui para o bispo, né, realmente se desenvolver. Mas aí veio dama C5, bispo A2, cavalo F6, E4, melhorando o controle central das brancas, E5. E aqui o Botvinnik veio com uma ideia bem interessante, né? Que bom, se a gente parar para pensar aqui sobre as peças, né? O bispo de A2 é uma bela peça, né? Uma peça bem ativa. O cavalo em F3 ataca o peão de E5, né? Então tá ativo também. O cavalo em C3 pode ir para a casa de D5, uma peça ativa. As torres estão na coluna D. A dama em E2 não está fazendo nada de especial. Já na posição das pretas, a dama em C5 é uma peça ativa, defende o peão de E5, né? Tá perto do centro. Evite ideias como A5 também. O cavalo em F6 está numa posição relativamente normal. Eu acho que o cavalo em B6 é uma peça mal colocada, porque não consegue avançar nem para C4. O peão de A4 está protegido, né? E está vulnerável a lances como A5 aqui, e ele vai ter que voltar para trás. A torre de F8 não entra no jogo ainda. A torre de A8 também não entra no jogo ainda. E o bispo em C8 pode acabar entrando no jogo no próximo momento, né? Tipo indo para G4, tipo RH1. Bispo G4 aqui, né? E aí o preto meio que resolveria todos os problemas. Pensando nisso, né? O Botvinnik aqui fez uma troca um tanto estranha. Ele ofereceu uma troca tanto estranha, né? Que é o lance da M3. E aí por que eu digo que é estranha, né? Porque as pretas podem quebrar a estrutura das brancas agora, né? Então seguiu dama toma E3, F toma E3. Só que aqui surgiu um porém. A dama em C5 era a melhor peça das pretas, né? E a dama em E2 não estava fazendo muita coisa. Então esse foi o argumento do Botvinnik. E apesar das brancas acabarem estragando a própria estrutura, as pretas não conseguem explorar isso. Elas não conseguem explorar a estrutura das brancas piorada. E já tem um problema na hora, né? Porque o peão de E5 está caindo agora. Então tem que resolver isso. Veio o bispo G4, cravando o cavalo, né? Então resolvendo o problema do peão de E5 por meios práticos. Só que o cavalo em B6 ainda está mal colocado, então veio A5, né? Piorando ainda mais o cavalo. Cavalo C8, torre C1, ameaçando o cavalo por E5 de novo. E aí o Sorokin jogou bispo por F3. E no passe de mágica, os peões já não são tão débeis, né? Na verdade eles estão muito longe de ser um problema aqui, né? Porque o peão agora indo para F3 apoia o peão de E4 e o peão de E3 controla casas importantes. E abriu uma coluna G e o bispo de A2 não tem mais contrapartida, né? Não tem mais nenhum inimigo nas casas brancas. Então veio o cavalo E7, né? Então beleza, né? Continuando aqui a partida numa boa. Só que agora tem um problema.
Se a gente passa o lance aqui, eu acho que as pretas conseguem resolver os problemas jogando tanto torre de AC8, colocando as torres no jogo, tanto torre de FD8, né, lutando pela coluna aberta. As brancas precisam tentar evitar isso, né, evitar com que as peças adversárias entrem no jogo. Pensando nisso, o Botvinnik jogou aqui cavalo D5, né, para trocar a peça que defende a sétima fileira, né? Porque, tipo, se o cavalo sai daqui, as torres entram, né? E aí as torres das pretas vão ser obrigadas a ficarem passivas. Então, veio o cavalo D5, que justamente pensando nisso. Aqui o Sorokin jogou o cavalo C6, que me parece ser bem ruim, assim. Talvez cavalo de E toma D5. Né? Só que aí bispo por D5, ativando o bispo de novo, atacando o peão de B. E aí, quando o cavalo por, peão por... As brancas trocaram uma vantagem, né, que era a coluna aberta. Ainda tem a outra torre na coluna aberta. Por um peão passado que vai ficar protegido depois do lance C4. Então é uma troca de vantagens, assim. Só que o que acontece? É importante, acho que se tomar de peão, talvez ainda está melhor o branco. Mas pode ter umas ideias tipo cavalo E8, cavalo D6 que, bem, pode acabar bloqueando o peão. Né? Mas aí veio o cavalo C6. E aí por que eu acho que esse lance é ruim, né? Permitiu a troca de uma maneira horrível aqui para o preto, né? Porque depois de cavalo F6, G por F6, a estrutura das pretas quebrou e as brancas estão entrando na sétima fileira. Ó, que beleza. Veio torre D7, torre de AB8 e aí rei F2. Né? Não se importando nada com o peão de A5, que, bom, ele pode tomar, paciência, né? Tanto que foi isso que ele fez. Só que quando o cavalo sair daqui, as brancas dobram na coluna na sétima fileira. E olha o bispo de A2 ali, né? Ajudando ali a pressionar o peão de F7. Então meio que as pretas não ganham o peão, né? As brancas já recuperam. Veio torre de BC8, tentando trocar torres, tentando aliviar um pouco a posição. Botvinnik jogou torre por F7, veio torre C7, rei H8 e agora bispo D5, que é um lance muito bom. A ideia do bispo D5 é matar o cavalo aqui, né? O cavalo em B3, ele não tem casas para ir. É um cenário bem típico esse aqui. O branco estava ameaçando B4, tá? Então, só para ilustrar aqui, depois de B4 o cavalo está preso aqui. Pensando nisso, o Sorokin jogou B5 aqui, para ter a casa de C4 para o cavalo, né? Então, por exemplo, depois de B4, cavalo C4, opa, bispo por, peão por, torre por, e beleza, perdi um peão, mas não perdi a peça e final de torres sempre tem chance. Só que aqui o Botvinnik não deixa o cavalo voltar para o jogo, ele deixa o cavalo fora de jogo completamente com o lance B3. E aqui o peão tem a função importante de tirar a casa de C4 do cavalo, e o cavalo morreu a linha 5, né? Veio torre D8, e aí ele acaba usando o conceito que a gente viu na aula sobre peça fora de jogo, né? O cavalo está fora de jogo de um lado, vamos para o outro lado, rei G3, F5, rei H4, F também 4, F também 4, torre D6, rei H5, torre F6, H3, torre D6, a ideia da torre aqui na terceira para defender o peão de H, né? H4, torre B6, rei G4, torre F6, evitando o rei F5, só que agora veio o torre A7, né? Ficando de olho no peão de A. E aqui surgiu um problema de novo para o preto resolver, né? Porque cavalo C6 ainda não funciona, né? Porque vem torre por A6 e explorando a cravada aqui. Então o cavalo não consegue voltar para o jogo por meios táticos agora. Veio torre B6, torre E7 atacando o peão de E. E de novo o cavalo não pode voltar para o jogo por causa de torre E6, né? Meios táticos. Veio torre D6, né? Ameaçando voltar o cavalo. Torre Z7 evitando e ameaçando o rei F5. E agora torre F6. Torre A7, torre B6, repetiu os lances aqui. Mas aí veio o rei H5 de novo, né? E aí o preto começa a ficar em zug aqui. Veio torre D6. Só que agora é bispo F7, né? E aí o plano das brancas é pôr o bispo em G6 agora, né? E aí o peão de H vai cair, vai começar a surgir alguns temas em cima do rei das pretas, em H8. Veio torre F6, mas aí bispo G6. Cavalo toma B3. O cavalo finalmente volta para o jogo, mas muito tarde. Rei para H6, ameaçou mate com torre C8. Torre F8, torre H7 check. Rei G7, torre G8 check. Rei H8. E agora bispo F7, né? Ameaçando torre H7 mate. E aqui a posição colapsa, né? Veio torre por, rei G8, rei G6, cavalo D2 e depois de torre D7. As pretas abandonaram, né? Ameaçou mate e ameaçou o cavalo ali em D2, tá? Então,
eu acho que essa partida é bem interessante de novo, né? Pelo fato da questão das trocas ali. Principalmente o Dama E3, que é muito legal, muito instrutivo. Porque ele quebra a própria estrutura, mas a Dama em C5 tinha funções importantes, né? Então, e aí também tem o lance cavalo D5 ali para entrar na sétima. Então, eu acho que essa partida é bem legal. Entre outros aspectos, né? A luta do bispo contra o cavalo também é bem interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.